Câmara aqui nós mudamos a posição e aí improvisamos uma energia aqui, uma luz para poder ter um pouco de claridade, para a gente trazer a companhia agora de dois entrevistados que estão nos visitando na manhã de hoje, para a gente dar sequência à repercussão que estamos fazendo para o segundo encontro das Casas Espíritas de Tupã-Siretã. Esse evento que estará ocorrendo no dia de hoje e que certamente vai atrair muitas pessoas. A grande maioria ligada às casas espíritas aqui de Tupã-Siretã, mas é aberto ao público em geral e a gente sabe que pessoas que foram ano passado gostaram muito da atividade, estarão repetindo esse ano. Se você porventura não foi, é convidado a estar lá presente. Eu estou com a presença da Lorilei Senger Muniz, que é trabalhadora do Núcleo Dias da Cruz, secretária da Aliança Espírita João dos Matos. Faltou dos Matos aqui para mim. E a nossa coordenadora do Instituto Nossos Filhos aqui também de Tupã-Siretã. E ela nos trouxe o privilégio de termos aqui também o palestrante de hoje, o Cleto Brutus, que está aqui junto conosco. Ele é colaborador do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, coordenador do Grupo de Estudos e expositor doutrinário, atendente fraterno e dialogador no grupo mediúnico. E ele ele vai ser o responsável pelo conteúdo que vai ser levado até você na noite de hoje, além de também estar autografando livros, enfim, vai estar fazendo parte do evento lá. Mas a Lorilei que pode nos apresentar ele. Vou convidar ela para falar um pouquinho então do evento de hoje e, claro, nos apresentar aí o Cleto, que estará junto conosco nesse programa. Lorilei, bom dia, como é que está, amiga? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É um prazer enorme estar nesse momento aqui nessa instituição maravilhosa que sempre nos abre as portas para os eventos que fizemos em nossa comunidade. Hoje eu tenho que agradecer muito, sabe, Miguel? É um dia muito especial para mim. E a gratidão a Deus, assim, porque Ele é perfeito nos seus desígnios, né? A gente teve o primeiro encontro das Casas Espíritas o ano passado. Acho que você lembra. A gente trabalhou aqui durante um mês. Esse ano, quando a gente começou a planejar o segundo encontro, uma pessoa automaticamente disse assim, vamos sentar dia 30 de abril, vamos ver se dia 30 de abril o Cleto pode. Inclusive, não partiu de mim a sugestão do nome do Cleto e não partiu de mim, nós é um grupo pequeno que estava planejando, a data. A data e o nome do Cleto foram apresentados por outra casa, sugestão. E aí, na hora, foi assim, por unanimidade, escolhido o Cleto e a data e não surgiu nenhuma outra sugestão. Aquilo assim, caiu fechadinho. Então, assim, para mim hoje é um dia muito especial por eu estar em companhia do Cleto. Porque aí eu fico conversando, eu fico me distraindo e não lembro que 10 anos eu passei por uma dor tão grande. Então, assim, eu já agradeci muito ontem à noite, hoje de manhã fiz a minha prece, agradeci novamente a tua presença, Cleto, no nosso lar. Muito bom. E também queria dizer, assim, que esse encontro hoje não vai ser para espíritas, vai ser para a comunidade, né? Porque todos nós somos cristãos. Jesus caminhou entre o povo e nunca falou em religião, sempre falou no reino do Pai, né? Então, eu acho assim, que hoje cada um de nós pode tirar um tempinho, sentar, ouvir uma boa música, ouvir uma prece e ouvir a fala do Cleto. O Cleto é um amigo querido, é um trabalhador maravilhoso, muitas obras já escritas, li 2, essa aqui que eu ganhei ontem, eu vou ler nos próximos dias. Então, eu queria, assim, convidar os amigos, convidar as pessoas a parar um pouquinho, a dar um stop, um offline na sua vida, por alguns minutos e participar desse encontro às 19h30 na Casa da Cultura. Vai ser muito bom, vai ter muita coisa boa. A gente está preparando um momento muito bom para que a pessoa sinta o quanto Deus é perfeito. E aí eu passo para o Cleto. Mas antes de passar para ele, eu queria comentar contigo, porque você falou agora, no início das suas colocações, de que o dia de hoje não é voltado somente para o pessoal das casas espíritas, mas a comunidade, principalmente a comunidade como um todo. Mas ontem teve uma palestra que o Cleto participou com as casas. Aí era o momento dos trabalhadores. Como é que foi ontem?
Ontem a Casa Bezerra de Menezes estava lotada. Todos os trabalhadores, alguns trabalhadores que não puderam ir por causa de uma outra agenda, mas a casa estava lotada. E o Cleto nos falou o que acontece na casa espírita através da espiritualidade. Em outras religiões dizem anjos, né? Que Deus tem os seus anjos. A gente diz que Deus tem os seus trabalhadores, que são aqueles espíritos evoluídos que nos ajudam. Então, ele não abordou a parte material da casa espírita. Ele abordou o que acontece na espiritualidade, o quantia que a espiritualidade trabalha, o quantia que a espiritualidade é organizada, antes da gente chegar à casa, antes de abrir a porta da casa, para lá trabalhar, para estudar, para dar um passe, para fazer um atendimento fraterno, para fazer uma palestra. A espiritualidade já esteve lá e já organizou tudo o que deveria e deverá acontecer. E a proteção que a casa espírita tem para esses momentos. Foi muito bom, Cleto. Foi ótimo, que legal, sabe? Que bom. Uma coisa assim bem... que é uma coisa complexa para entender, mas é uma coisa assim que nos auxilia muito no trabalho enquanto encarnado, enquanto espírita, sabe? Foi muito bom. Que bom. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e aí a gente vai conversar com o Cleto, que está aqui junto conosco e vai nos falar um pouquinho. A gente vai... Vamos pegar um pouquinho, captar um pouco quem é o Cleto, trazer isso para nosso ouvinte, né? As pessoas que o conhecem, como a Lorilei, o pessoal que ontem esteve lá, já sabem, mas quem sabe as pessoas que estão nos acompanhando não têm uma ideia de quem é o Cleto. Ele pode nos falar um pouquinho disso e também do trabalho que ele está fazendo lá em Santo Ângelo e que está fazendo aqui em Tupã, já na noite de ontem e fará na noite de hoje. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, que tem o oferecimento de rede de farmácia São João, onde você tem promoção, preço baixo e qualidade. Você tem na São João. Tem, por exemplo, o kit de sabonete Above com 6 unidades, só R$ 12,99. Tem o amaciante de roupa IP 900 ml por R$ 9,90. Economia para sua família é na São João. Estamos também em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero e disponibilizando unidades em boa parte do país. Ela nasceu no Paraná, mas tem no Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai. A unidade mais próxima de nós fica na RST 392, no quilômetro 2, na centro da cidade. Fone para contato é o 55 31 97 0199. Teseus 30 tem a versão Pegasus para os homens, tem a versão Afrodite para mulheres, e o Teseus 30 você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência. Um rápido intervalo comercial, né, que a gente tanto está esperando aí, que já tem se comentado já há alguns dias, com relação à realização o segundo encontro das Casas Espíritas de Tupã-Ciretã, que acontecerá hoje na Casa de Cultura, a partir das 19h30. Você é convidado a estar lá. A sugestão é que você vá antes, porque certamente vai lotar, como já estava lotado do ano passado, esse ano certamente estará mais lotado. E a sugestão também é doações. Eu me esqueci de comentar isso, Lorilei, com relação à sugestão das doações, que é para o Instituto Nossos Filhos e para uma outra entidade. A DAT. Para a DAT. Para a DAT. O que vocês estão sugerindo que as pessoas doem? A DAT, antigamente a gente doava a ração. Uhum. Só que daí cada um dá um tipo de ração. Uhum. E daí não tem uma continuidade para os animais. Então, agora a DAT trabalha com doação em dinheiro, Pix e tal. Então, tem uma caixinha, coloca uma caixinha, coloca o número do Pix, a pessoa doa o que quer, o que deseja. E nós, no Instituto, leite integral, caixinhas de leite integral. Perfeito, muito bem. É isso. Bom, basta você doar. Se quiser, se não quiser, não há nenhum problema. Pode ir lá tranquilo. Vamos conversar um pouco com o Cleto, né, que está aqui junto conosco e pode nos falar um pouquinho da sua ação, o que você faz nesse segmento, Cleto, e primeiro, o que o levou a isso? Há quanto tempo você está ligado ao movimento espírita e como é que você chegou nele? Bom dia. Bom dia, amigos e amigas. Dizer primeiro da minha alegria de estar aqui, né, nesse meio de comunicação, a alegria de estar vivendo esses momentos aqui com essa comunidade, essa grande mobilização que está acontecendo, e a gente se alegra muito de ver esse processo de união, e nesse convite também que a gente faz para participar à noite,
dizer da importância de nós estarmos buscando essa congregação, né, e de vivermos mais, né, que a proposta do Cristo é essa vivência da fraternidade, da solidariedade entre todas as pessoas, né, já que nós sabemos que a lei de Deus é lei de amor e o amor incondicional. Então fica essa a minha sugestão, o meu convite para hoje à noite. Eu gostaria de dizer rapidamente que eu sou vinculado lá ao Grupo Espírita Serra do Médici, Santo Ângelo. Eu iniciei lá em 98, num grupo de estudos, e gradativamente a gente foi sendo inserido nas várias atividades. A gente participa também, além do estudo, além das exposições doutrinárias, nós participamos de um jornal, um periódico que nós editamos lá mensalmente. É um jornalzinho simples, né, mas divulgando a doutrina espírita desde 1998. Então, faço parte dessa equipe de trabalho. E a partir daí, então, que gradativamente foi despertando a ideia e a vontade de escrever e divulgar a doutrina espírita também através dos textos, né? Então, em 2018, nós lançamos o primeiro livro, Em Paz com a Vida. 2022, Espiritualidade na Vida. E aí, no final do ano passado, esse livro, que vai ser o tema da palestra de hoje, é Vida em Abundância, que é uma proposta de reflexão em torno dos temas que envolvem a vida, a começar por Deus, a nossa relação com Deus, a nossa condição de espíritos imortais que somos, essa questão da espiritualidade na perspectiva espírita, na perspectiva do espírito imortal, as questões das leis que Jesus nos ensinou através de sua exemplificação, e também a gente traz na obra algumas questões relacionadas com a continuidade da vida, a vida futura na perspectiva do espiritismo. O que acontece depois que nós partimos deste mundo? Então, todo o trabalho que a gente realiza hoje está basicamente centrado nessa divulgação da doutrina espírita. Que a doutrina espírita, ela veio a função principal do espiritismo é nos ajudar a compreender Jesus. Por isso que o espiritismo é uma doutrina cristã. Então, a essência do nosso trabalho é de alguma forma, contribuir para que, através da chave que a doutrina espírita nos propõe, compreender o Evangelho do Cristo. Então, tudo aquilo que a gente faz, de alguma forma, está relacionado com isso. Essa é a nossa preocupação. Tudo que a gente escreve, que a gente fala, é no sentido de ajudar as pessoas a se tornar mais próximas do Evangelho do Cristo. E quanto mais próximo nós estamos do Evangelho de Jesus, mais nós vamos viver aquilo que o Cristo nos ensinou. E essa é a proposta da felicidade, que nós temos aqui nesse mundo. Felicidade relacionada àquilo que nós vivemos. E quanto mais nós vivemos o Evangelho, mais felizes nós somos. Tem feito esse trabalho, essas palestras em vários locais? A gente trabalha, o nosso trabalho principal é lá no Grupo Espírita Serra do Mestre. Nós também colaboramos com a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, né, como multiplicador da área do estudo também, como vice-diretor da área de estudos. Também em treinamentos que a gente faz para equipes, né, dos centros espíritas, né? E na medida que as pessoas convidam, a gente participa sempre com muita alegria, e para nós é sempre algo muito enriquecedor a gente poder ir nos lugares, conviver, conhecer as realidades, trocar ideias. A gente sempre aprende muito em cada lugar, porque essa convivência nos fortalece muito no trabalho. Que essa é a proposta do Cristo mesmo, da gente estar junto, de conviver, essa fraternidade, né, que é a essência do Evangelho de Jesus, a fraternidade e a solidariedade. Então, é isso que é a essência do trabalho. Então, onde convidar, onde tiver condições de ir, a gente vai estar contribuindo com muita alegria dentro das nossas possibilidades, é claro. Vida em Abundância é o seu terceiro livro. Qual a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro? Ou são muito semelhantes? Como é que você descreve cada um deles? Na medida que a gente começou a escrever os textos para o periódico Serra Espírita, logo surgiu essa ideia, né, de reunir esses textos numa obra. E aí são textos sobre vários temas,
sobre Deus, como eu disse, sobre o Espírito, sobre as questões do Evangelho, sobre a questão da vida futura, do mundo espiritual. Então, os 3 livros, eles são divididos em capítulos, né, que seguem basicamente essas temáticas. Eles são estruturados mais ou menos na mesma sequência dos temas do Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, né? Deus, o Espírito, as leis morais e a vida futura. Todos são textos, mas são temas diferentes e são com abordagens diferentes também. No livro Vida em Abundância, depois quando o livro estava quase pronto, surgiu uma ideia, uma intuição de colocar ao final de cada texto uma frase em destaque e uma sugestão de reflexão, para que a pessoa que lê o texto, né, pense em alguma coisa e a partir daí possa, de alguma forma, encontrar uma maneira de colocar em prática aquela ideia. Né? Por exemplo, aqui, no texto Tratamento Espiritual, a frase em destaque que nós colocamos aqui. Como todo medicamento, não basta possuí-lo, nem conhecer as suas propriedades. Será necessário fazer uso para obter os efeitos curativos. Essa é a frase em destaque. E aí, a sugestão da reflexão é uma pergunta para a gente ficar pensando. O que você tem feito para curar a sua alma? Tem periodicamente analisado como está vivendo e o que pode melhorar? Utiliza o Evangelho como diretriz nas suas escolhas? Então, são frases simples, né? Essa é a ideia, né, que a gente tem de que esse texto aqui ele possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a conectar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a doutrina nos traz com a sua vida. Porque a vida em abundância é um resultado de uma construção. Jesus disse que ele veio para aliviar as nossas aflições. Ele não disse que vinha carregar o nosso fardo. Ele disse para nós, e ficou muito claro, quem quiser me seguir, né, pegue a sua cruz e siga os meus passos. Né? O que é seguir os passos? O que significa caminhar com Jesus? Caminhar com Jesus é uma jornada espiritual, é uma jornada de transformação. Então, e é isso que nós precisamos fazer e que a gente precisa entender. Né? Então, o essencial hoje é nós compreender que nós vivemos, né, sob a proteção divina, sob uma espécie de tutoria divina. Né? O que o tutor faz? Ele não faz o trabalho do aluno, né? Ele orienta. Então, quando nós precisamos mudar um pouco essa nossa perspectiva de relação com Deus. A gente espera, às vezes, de Deus um pai que só nos dá coisas, um pai provedor. E se a gente seguir esse caminho, é muito provável que a gente vá se decepcionar. Porque Deus não dá coisas. Deus nos dá oportunidades, nos dá dificuldades, inclusive obstáculos, né, para o nosso crescimento espiritual. Nós compreendemos hoje que, como espíritos imortais que somos, nós somos criados simples, ignorantes no sentido de desconhecer, de ignorar e sem experiência. E como é que a gente vai adquirir a experiência? Vivendo, através das experiências. Então, é isso que Deus proporciona para nós. Então, todos nós estamos aqui, cada um dentro de um contexto, vamos vivenciar as experiências com que objetivo? Para nos tornar uma pessoa melhor, mais humano, mais fraterno, mais solidário. Então, quando a gente vê a vida sobre essa perspectiva, a vida ela se torna um pouco mais leve, porque a gente compreende o objetivo providencial para a nossa vida. Então, essa é a proposta. É isso que a gente tenta trazer através dos livros, ajudar as pessoas a compreender isso, melhorar a nossa relação com Deus. Porque quando eu entendo isso, melhora a minha relação de confiança. Porque vamos imaginar, se eu espero alguma coisa de ti, e que você não está em condições de me oferecer, o que vai acontecer? Eu vou me decepcionar. Eu vou me decepcionar. Isso acontece com as pessoas em relação a Deus. As pessoas esperam coisas que nós não vamos receber. Porque Deus não vai nos dar aquilo que nós temos que construir. Vamos pensar, se nós estamos aqui para aprender, num processo autoeducativo, de que forma isso acontece? Vivendo, experienciando. Então, ninguém vai vir fazer essa etapa para nós. Então, quando surgem as lutas, quando surgem os desafios, nós temos o apoio, o suporte, a tutoria divina. Mas é nós que temos que passar por essa experiência. Quando a gente compreende isso, a vida fica mais leve. E outro ponto, assim, importante também, já que eu falei das dificuldades, a gente compreender que toda dificuldade tem a sua utilidade. Ou seja, ela tem uma relação com o aprendizado. Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a perceber a dificuldade de outra forma.
Porque se a gente olhar para o sofrimento como uma questão de punição, a gente fica fragilizado. Ou seja, além de tu estar sofrendo aquela experiência, você pensar que está sendo punido, castigado, né? Porque isso é uma ideia, uma crença que nós trazemos lá do tempo antigo, de Moisés, né? Daquele Deus que punia, que Deus que castigava. E a gente precisa desconstruir isso hoje, como na nossa relação com Deus, né? Jesus já veio desconstruir isso, dizendo que Deus é Pai, que é Pai de todos nós, que é o Pai nosso. Então, iniciando, né, uma nova proposta de como nós relacionamos com Deus, né? Então, isso, no meu entendimento, isso é fundamental, a gente compreender isso, a gente poder esclarecer isso para as pessoas, para melhorar. Começa por aí, melhorando a nossa relação com Deus. Uhum. Bom, o Cleto já deu uma linha do que vai apresentar hoje à noite. É nessa linha que você vai trabalhar. Sim, por aí. Exatamente. Essa proposta de... Que tempo é a sua palestra, mais ou menos? É em torno de 55 minutos, 50 minutos, 1 hora, que é o tempo que a gente tem trabalhado nesse sentido. O livro Vida em Abundância vai estar disponível. Os outros livros ainda tem... É possível adquirir ou já esgotou? Olha, dos outros tem algumas edições aí que provavelmente só na nossa federativa lá, que é a editora. Eu queria aproveitar, falar uma questão sobre o livro, né? Que o livro a gente doa os nossos direitos autorais para a editora Ferx, né? Então, sempre que alguém comprar um livro espírita, ele vai estar contribuindo com a nossa federativa, com o movimento espírita também, e alimentando toda a cadeia, né, da sustentabilidade. Então, esse é um trabalho voluntário que a gente faz. Então, o nosso ganho é de ordem espiritual. E a gente ganha muito, a gente sabe disso, né, através do trabalho, né? Então, quem for comprar uma obra, saber que está contribuindo com o movimento espírita. Toda a obra, ela passa por um processo de revisão, né? A nossa editora, ela tem um conselho editorial, então toda a obra ela é revisada, né? É todo um trabalho que é feito para que efetivamente a pessoa que vai comprar o livro, ela vai saber que ela tem ali um cuidado, tem todo um critério. Além de dizer que a nossa editora lá faz um trabalho fantástico na questão da imagem, né? A capa do livro ficou muito bonito, muito boa, é um trabalho muito bom. Então, mas o livro então vai estar disponível através das casas que adquiriram, através da federativa, vai estar disponível lá para venda. E a gente também sugere, né, aqueles que já têm o livro, quem sabe comprar, é uma ótima sugestão de presente, né? E o quanto, né, falando do livro, que eu lembrei agora, o quanto nós precisamos de desenvolver em nós o hábito da leitura. Porque nada substitui a leitura. E se eu às vezes brinco com os jovens que não gostam de ler, não gostam de estudar, e eu digo para eles que nós, como espíritos imortais, que o espírito que vai chegar à perfeição, a gente precisa saber todas as coisas, né? Todas as ciências, né? Claro que sem etapas, em cada encarnação, né? Então, para isso, a gente vai precisar estudar muito, né? Então, a gente vai ter que... Quem não gosta de estudar, de ler, né? Vai ter que desenvolver o hábito. E a leitura é um hábito. A gente lê uma página por dia, um capítulo por dia. Isso traz muitos benefícios, né? Para não só o conhecimento, né? Quando a gente lê uma página edificante, isso gera em torno de nós uma psicosfera diferente. Então, por exemplo, quando você está aflito, angustiado, né, com sofrimento, seja qual for, leia uma página. E você vai ver que, naturalmente, isso vai acalmar a alma. Por quê? Não são só palavras, são vibrações. O momento que você faz uma prece também, você gera uma vibração que te favorece. Então, o quanto é importante a gente desenvolver em nós esse hábito da leitura, do estudo. Aqueles que não são espíritas, lê um trecho da Bíblia todos os dias, né? Lá do Novo Testamento, faz uma reflexão, fazer uma leitura reflexiva, ler e meditar sobre aquilo, tentar entender, tirar a mensagem, extrair a lição, né? Se for lá do Evangelho, qual é a mensagem que o Cristo estava querendo passar para nós, né? O que isso pode melhorar na minha vida? Como eu posso vivenciar isso, né? Isso, com certeza, para a nossa saúde emocional, espiritual, e depois a gente vai compreender que saúde física também, o quanto isso é bom a gente ter esse hábito, né? De nos desconectar um pouco da nossa rotina de
trabalho, das mídias, das telas, né? E ter esse momento de conexão conosco, né? Porque Jesus já nos recomendou, né? De nós entrar no nosso quarto interior. O que é entrar no nosso quarto interior? Não é um local físico, é a gente conectar conosco. E aí nós vamos encontrar, assim, a solução para a maioria dos nossos problemas, né? Porque é uma outra coisa que a gente pensa, que a origem do sofrimento, ela nunca está fora de nós, ela está dentro de nós. E isso é uma notícia muito alentadora, porque se está dentro de nós... Eu posso resolver? Eu posso resolver, eu posso trabalhar, né? Eu posso encontrar a solução, eu posso sanar as causas, né? E aí é um processo de autoconhecimento. E o que acontece? Toda a tecnologia, a informatização, que ela é um processo que faz parte da evolução, que é necessário, faz parte do projeto divino para a humanidade, a evolução tecnológica faz parte, mas às vezes a tecnologia ela nos projeta, nos chama a atenção para fora de nós. E nós esquecemos dessa conexão conosco, né? E é por isso que a gente está muito ansioso, está deprimido, né? Então, a gente precisa voltar mais para nós, tá? E essa é a proposta da doutrina espírita, né? Esse olhar para você, além da nossa, melhorar a nossa relação com Deus, melhorar a relação conosco. Você perceber como um espírito imortal. Então veja que se você se percebe como um espírito imortal, a gente chega à conclusão que aqui é tudo transitório, né? As lutas, as dificuldades, tudo isso é transitório. Então, tudo tem um tempo para terminar. E o tempo das dificuldades, das lutas, é o tempo do nosso aprendizado. Tem um tempo. Você aprendeu uma lição, você não precisa fazer ela de novo. Como o escolar, que está lá nas provas que a gente faz, que mudou de ano, de ciclo, a gente não volta a fazer. Então, assim também a gente pode pensar na nossa vida moral. Então, quando a gente consegue olhar, se perceber, ver que nós temos imperfeições, sim, defeitos, todos temos, mas também temos virtudes. Que é esse outro ponto, assim, que a gente precisa olhar. Nós temos virtudes, né? E nós temos qualidades. E num momento de dificuldade, às vezes a gente foca na imperfeição. E o essencial é a gente também focar nas nossas virtudes. Porque quanta coisa a gente sabe, né? Quanta coisa a gente já fez, quanta coisa a gente já resolveu. E aí eu também às vezes faço uma conta. Bom, se eu sou espírito imortal, eu já vivi bastante, né? Então, quantas experiências eu já vivi? Eu não lembro. Por uma questão, uma diretriz providencial, a gente esquece, né, para a gente vir aqui e viver outras experiências, né? Mas o aprendizado, ele fica. Nós trazemos o aprendizado de outras vidas. Então, a gente tem muito mais possibilidade de vencer os obstáculos, superar as dificuldades do que a gente imagina. Tá? Então, esse é outro ponto fundamental para a gente entender, né? E quando eu começo a me perceber como um espírito imortal, eu começo também a olhar para o outro como um espírito imortal. Porque isso aí muda completamente a nossa forma de nos relacionar. Porque Jesus olhava para as pessoas e valorizava as pessoas independente da condição. Os caídos, as prostitutas, enfim, Jesus olhava ali para o espírito imortal, não para aquela personalidade transitória. Então, por isso que Jesus dizia, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Mas em perspectiva, todos somos, né? Então, Jesus investia nas criaturas dentro dessa perspectiva da imortalidade, né? Então, quando eu olho para o outro e vejo ali um espírito imortal, né, vamos esquecer as diferenças. Eu não olho para a etnia dele, não olho para a religião dele, não olho para os erros que ele cometeu. Eu vejo ali um espírito imortal. Quando a gente consegue se relacionar dessa forma, as nossas relações elas vão mudar completamente, né? Essa relação de fraternidade, né? Porque nós somos diferentes e é natural, né? Aliás, é outro ponto que a gente aborda aqui, que Deus gosta da diversidade, gosta da diversidade. E eu não sei por que a gente tem esse hábito de querer que todo mundo seja igual a gente, né? Então, veja assim, se nós fôssemos todos iguais, se nós pensássemos do mesmo jeito, eu não precisava estar junto, né? Porque ia estar junto se eu não sei nada diferente que o outro. Sim. Então, quis Deus que nós reencarnássemos aqui, nesse mundo, cada um
com um gosto, com uma característica, para que a gente pudesse aprender uns com os outros, né? Esse é o sentido da diversidade. E a diversidade está em tudo, na natureza, nas espécies, nos animais, né? E nos homens também, nas mulheres. Então, essa diversidade para a gente aprender. Então, cada um vem aqui, escolhe uma profissão diferente, né? Um ramo do conhecimento. Então, nós vamos aprendendo uns com os outros. Perfeito. Então, veja que, quando a gente olha sobre dessa forma também, para que preconceito? Para que preconceito se a gente somos espíritos imortais? Então, na próxima encarnação, eu posso reencarnar em outra etnia. Então, veja que muda tudo. Na encarnação passada, eu também. Esses dias eu fiz até uma brincadeira, pensando, digo, vamos extrapolar um pouco mais, pensando que talvez nem da Terra nós somos. Então, nós vamos estar aqui tendo preconceito com os nossos irmãos de outros estados, de outros países, né? Que quem sabe nós somos estrangeiros aqui na Terra, né? Porque nós somos espíritos, né? Quem sabe a gente veio de um outro planeta, quem sabe a gente vai ter que continuar a nossa evolução numa outra dimensão. Então, veja, quando a gente olha as coisas sob a perspectiva espiritual, a gente começa a ter um outro entendimento. Deixa, às vezes, de gerar sofrimento sobre coisas que não têm muito sentido. E nós vemos hoje, infelizmente, a nossa humanidade dividida, disputando. E nós não estamos aqui para disputar. Nós estamos aqui para somar. Então, veja assim, se a gente começar, ao invés de disputar as coisas uns com os outros, nós trabalhar junto, nos ajudar, veja como a vida se tornaria muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo. É assim que vai ser o nosso mundo futuro, o mundo regenerado. Esse é o mundo de regeneração que a gente espera. Nós vamos continuar tendo as nossas regiões, as nossas etnias, os nossos lugares. A Terra vai continuar sendo separada geograficamente, mas o que muda nesse mundo novo é a fraternidade. Nós não vamos mais brigar uns com os outros. Ou seja, um Estado não vai mais brigar com o outro, uma nação não vai mais brigar com o outro. Então, essa é a projeção de futuro, né, que o Cristo nos fala, dessa vida futura melhor, e a doutrina espírita nos fala dessa evolução que vai acontecer no planeta Terra. Né? É claro que nós vivemos momentos desafiadores. Né? E esses dias, refletindo sobre isso, o que eu pensei? Eu estive lendo lá no Evangelho de João, quando Jesus está se despedindo dos apóstolos. Né? E ali estava, imagina assim, o baixo astral que estava acontecendo. Porque Jesus várias vezes disse para eles, olha, eu estou de partida, né? Mas eu acho que eles não estavam acreditando muito. Né? Mas naquele momento ali, eu acho que eles começaram a acreditar. E aí deu a ficha, né? E aí deu aquele desânimo, né? E aí Jesus faz toda uma fala, enfim. E aí ele cita como exemplo o momento do parto. Ele dizendo à mulher, a mãe que está vivendo aquele momento do parto, que é um momento de angústia, de ansiedade, né? E às vezes de dor, o parto, né? Mas depois que acontece o nascimento, né? A mãe esquece daquele momento, né? Porque nasceu, deu origem a uma nova vida, e é só alegria com a criança que nasceu. Então, nós podemos pensar que a Terra também está passando por uma espécie de parto. É assim, pensando espiritualmente. Nós estamos aqui nas contrações do parto. Estamos nessas contrações. Então, é normal esse momento de aflição, de angústia, né? Mas isso é para uma realidade melhor. Tem uma perspectiva de um futuro melhor. Logo que nós passarmos por esse período de turbulência, de transição que a gente estuda, nós vamos viver uma realidade melhor. Então, a gente tem que ter essa esperança. Né? Eu acho que a mensagem do Cristo é uma mensagem de esperança. Nós temos que nos apegar nisso. Né? Temos momentos difíceis, claro, nós não vamos fugir da nossa realidade. Mas esses momentos difíceis é para trazer um aprendizado para nós. Nós ainda precisamos dos momentos difíceis para nos educar, para tornar uma pessoa melhor. Esse é Cleto Brutis, que está conversando com você e gostou da linha de raciocínio dele, do que ele transmitiu para você agora. Tenha mais disto, com mais profundidade, com mais tempo, na palestra de hoje à noite, que a partir das 19h30 vai estar acontecendo na Casa de Cultura e que as pessoas poderão usufruir gratuitamente, não tem nenhum problema. Você pode ir lá, se você quiser doar fazer alguma doação, também é convidado, né? Mas não necessariamente. E você pode ter mais
profundamente esses temas aí que ele trouxe agora, de uma maneira mais sintetizada para a nossa audiência nesta manhã, com o objetivo, claro, de que as pessoas participem do segundo encontro das Casas Espíritas e do Panciretã, que estará acontecendo, então, na Casa de Cultura, hoje, às 19h30. Cleto, quero agradecer muito a sua gentileza de vir até aqui, nos oportunizar, levar até a nossa audiência essas informações e, claro, parabenizá-lo também pelo seu trabalho, um belo trabalho que você está fazendo no sentido de nos auxiliar a vermos coisas que, às vezes, na sua visão, de repente, pode ser óbvio, mas para a gente que está ouvindo agora, clareia muitas coisas, nos dá muita esperança, nos dá muita luz, né, e nos permite raciocinar um pouco, pensar um pouco. E eu tenho certeza que os livros seus também vão auxiliar muitas pessoas nesse sentido, e a palestra de hoje também será um momento muito importante. Mas, infelizmente, o nosso tempo se esgota e eu não consigo prosseguir. Mas vou deixar o microfone à sua disposição. É um hábito desse programa aqui, sempre que a gente conclui, deixar o microfone à disposição, se a pessoa queira colocar algum outro aspecto, algum outro detalhe, reforçar um tema que tenha colocado, ou as suas despedidas, e eu espero que sejam momentâneas. Você me contou antes no intervalo que já teve 3 vezes em Tupanciretã, esperamos numa 4ª vez poder tê-lo aqui junto conosco também. Mas mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, que para mim é um espaço muito nobre, poder falar da doutrina espírita, falar do Evangelho de Jesus, né? Então eu fico muito agradecido. Agradecer as pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, né? E dizer que às vezes a gente está centrado muito no nosso problema, na nossa dificuldade, e a gente precisa desestruturar esse problema e ter outras perspectivas. Essa é a proposta da reflexão que a gente faz, né? Olhar sobre outras perspectivas. E fica o convite para hoje à noite nós estarmos lá também, conversarmos, né, trocarmos informações, nos abraçarmos, né, e todos serão muito bem-vindos lá. Muito obrigado a todos. Bem, esse é o Cleto Brutus, que estará hoje à noite palestrando. Dorilei, mais algum detalhe em nome dos organizadores, por favor? Só lembrando, então, que nós teremos uma sessão de autógrafos lá, com os livros do Cleto, e me parece que também teremos as 5 livros básicos da doutrina. Terá uma pequena biblioteca lá. As gurias, não estou na organização dessa parte, mas haverá os livros do Cleto, os 3, e também as obras básicas da doutrina. E convidar, né? Independente de religião, é um convite para refletirmos sobre a vida, sobre os ensinos de Jesus. Até a noite, um abraço para os meus amigos, para toda a comunidade, um fraterno e grande abraço a todos mesmo. Dorilei Muniz e o Cleto estiveram junto conosco aqui, nos trazendo mais informações sobre o segundo encontro das Casas Espíritas que ocorre hoje à noite na Casa de Cultura aqui em Tupanciretã. São 9h57. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, no oferecimento de Teseus 30, que você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência. Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. E a Rede de Farmácia São João. É preço baixo e qualidade que você quer? Vem na São João, são mais de 1.200 lojas, 2 delas aqui na Terra da Mãe de Deus. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno.